Ah, finalmente eu terminei essa merda. Então só falta eu comprar o meu cachorro. Aí eu vejo se ele come os petiscos e fica forte. Eu acho que vai dar uma merda. Sinceramente, é o que eu acho. Vai dar uma merda. Olá, bem-vindo ao Pet Shop. Como você se chama? Ah, não. Eu me chamo Redet. Poderia me ver um cachorro branco? Você é racista ou fascista? Na verdade, eu não sou nenhum dos dois. Qual é a história do racismo ou do fascismo? Bem, como o próprio nome já diz, racismo é da raça e fascismo é da face, então da cara. O racismo, você julga uma pessoa pela raça. Então, vamos supor um branco julgar um negro, porque ele é de raça diferente. Para ele, aquela raça é inferior. E o fascismo é julgar a pessoa pela cara. Então, uma religião ou uma ideia. E isso surgiu lá na Itália, na Revolução de Benito Mussolini, o fascismo. Enquanto o racismo já existe há muitos anos. Então isso é uma religião? Não, é mais uma ideia mesmo da cabeça da pessoa. As pessoas fazem isso pra quê? Bem, na maioria das vezes elas fazem isso porque se acham superiores às outras. Então não é muito bem o porquê elas fazem, mas sim o psicológico dela que fazem. E isso é muito errado. Mas por que você quer um cachorro branco? Eu também não sei, é porque eu acho bonito a cor branca. É por isso mesmo. Tipo, as nuvens, a neve, é bem bonito. Então você não é racista nem fascista? Não, é só mesmo que eu acho a cor branca bonita. Por isso que eu pedi o meu cachorro branco. E comunista? Não, eu não apoio o comunismo, esses partidos econômicos, como é o comunismo, que é como se fosse o socialismo, o comunismo, uma derivação do socialismo. Um bom exemplo é a União Soviética, que o nome era URSS, União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Então, o comunismo é isso, um socialismo. Então qual é a história do comunismo? Bem, o comunismo, ele começou na Guerra Civil Russa. Foi, se eu não estiver enganado, foi a primeira vez que o comunismo existiu. Que a União Soviética declarou guerra contra o Império Russo, começando uma guerra civil que durou mais de 3 anos, fazendo também que o ataque do Império Alemão à Rússia parasse, já que eles estavam em guerra civil e todo o território russo ele estava ocupado pela União Soviética, então não tinha como os alemães atacarem os russos. Então eles focaram só na França e no Reino Unido. Qual a história do socialismo? O socialismo é como se fosse a história do comunismo, que uma coisa não é minha, aquela coisa é nossa. Então, aquele carro, por um exemplo, não é seu, é nosso. Isso é socialismo. Tudo é de todos. A escravidão? A escravidão, ela surgiu ainda nos tempos dos reinos, quando eles pegavam os nativos da região e o obrigavam a fazer trabalho forçado. Um bom exemplo disso foi o que aconteceu com os africanos que vieram aqui para o Brasil, ou com os indígenas da região. E se fizessem com os brancos? Bem, isso é bem difícil, já que na maioria das vezes faziam com raça negra, já que as pessoas inferiorizavam os negros por eles não conhecerem e acharem que eles eram os fortões. Isso era até comum, era como se fosse, entre aspas, uma tradição até da época. Isso acontecia muito no Brasil? Aconteceu, só parou mais ou menos lá na morte de Dom Pedro II, quando ele saiu do Brasil. Qual foi o país que mais aconteceu isso? Bem, eu não sei, mas um bom exemplo disso não foi de escravidão, mas sim de extração de recursos naturais, que foi Portugal, na extração de ouro lá em Minas Gerais, por isso até o próprio nome, tanto que fazem até alguns vídeos na internet, que é assim, cientistas descobrem ouro em Marte, portugueses, e uma caravela voando em direção ao espaço. Se a Rússia é preconceituosa com gays, se eu fosse gay, eu seria um turista normal ou um turista maltratado? Bem, provavelmente, eu não tenho muita certeza, já que eu não peguei muito sobre este assunto. Mas
Provavelmente você seria tratado como uma pessoa que não tem importância, inferior, que ninguém conhece ou que ninguém quer conhecer. Então, meio que isso aconteceria, né? Provavelmente, se você fosse gay e fosse para a Rússia, mesmo que lá seja um país muito bonito e com muita história. Se jogasse jogo de gay na Rússia e eles percebessem, eles iam punir esse jogo? Eles iam fazer alguma coisa? Bem, provavelmente na Play Store russa, o governo de lá provavelmente não deixa ter jogos desse tipo. Mas mesmo que você conseguisse, eu acho que não iam julgar você, mas sim o jogo, se percebessem. Porque talvez eles julgam só as pessoas que são gay e não jogos gay. Porque dependendo de que jogo for, por exemplo, maltrate um gay já que ele é gay. Talvez os russos gostassem de você por você ter a mesma opinião que eles. Talvez isso possa acontecer. Os K-pop fazem turnê na Rússia? Bem, isso eu não posso dizer muito bem, mas eu não sei como, eu não sei responder essa pergunta, mas eu acho que eles não fazem, já que a Rússia é uma Coreia menos fechada, porque a Rússia ela prefere ter as suas tradições, as suas comidas, o seu governo, só que nada do exterior, a maioria do mundo. Então, né, eu acho que eles não deixariam. Por que as pessoas não podem fugir da Coreia? A Coreia do Norte, você diz, porque a do Sul ela é livre. Você diz a do Norte? Sim. Bem, a Coreia do Norte é um país muito bem armamentado, com muitas armas bélicas de nível nuclear. E a Coreia do Norte, ela não dá nada do seu governo e raramente elas dispõem alguns desfiles militares. E o que a gente vê na TV, ou foi pego por espiões, ou foram algo vazado que os outros países conseguiram pegar. Então, a Coreia do Norte ela é um país muito fechado, em que a pessoa entra, é feita como um escravo praticamente pelo governo e não consegue sair. A Coreia já fez um pacto com algum país da Guerra Mundial? Bem, ela nunca conseguiu fazer, já que ela não é da época das guerras mundiais. Então ela existiu antes? Não, porque a história da Coreia é uma história muito longa. Eram tribos que foram para o Japão, que foram para vários lugares da Ásia. Então os coreanos são japoneses? Muito tempo depois, na época da Primeira Guerra Mundial, Coreia não era Coreia e Coreia nem Japão era. Coreia era Império Qing. E depois, na Segunda Guerra, a Coreia era japonesa. E depois do final da Segunda Guerra, então na Guerra Fria, as Coreias foram libertadas e aconteceu a Guerra da Coreia, entre a Coreia do Norte e do Sul. Então os coreanos eram japoneses? Não. As pessoas da região eram coreanas. O território que era da região ali, que era japonesa. E o que esses países têm a ver? Coreia, Japão e China? Bem, a China, ela já foi um império que se chama Império Qing. Esse império já fez parte da Coreia. O Japão também. Então, essa é a similaridade. Por regiões que foram comandadas por japoneses e chineses que na época não eram ainda chineses. E por que eles têm olhos fechados? Bem, isso eu não posso explicar, já que isso é uma coisa mais genética, sabe? Das pessoas mesmo. Então não dá para explicar muito bem. Primeiro presidente do Japão. Bem, eu não sei qual que foi o primeiro presidente do Japão. Eu só sei o imperador do Japão. Bem, o imperador, o único que eu sei, né, que é lá da época da Segunda Guerra Mundial, foi, se eu não estiver enganado, Bem, o primeiro imperador do Império do Japão, na época da Segunda Guerra Mundial, foi Hiroto. Um cara, tá aqui. O cara era o cara para os japoneses. Naquela época, o Japão, o imperador era considerado como um deus. Um cara ali supremo que veio para salvar o Japão. E os objetivos dele eram pegar toda a Ásia, pegar alguns territórios muito importantes e o resto fazer como subordinados do Império.
já criou um livro do Japão e ele criou o próprio presidente dele. Isso ia afetar os japoneses? Bem, como é um livro, isso significa que é um Japão fictício, que não existe. Então não afetaria os japoneses, dependendo, é claro, da opinião do japonês que leu o livro. Mas e se isso fosse uma história real? Bem, se fosse uma história real e estivesse com um presidente falso, provavelmente ia ser uma coisa falsa, mas que não, tipo, por um exemplo, está, tipo, afetando os japoneses diretamente. Então talvez não fizesse muita importância, mas só ia estar dando uma informação falsa. Mas ele não lembrou o primeiro presidente, ou seja, ele pulou o primeiro livro. E ele já foi pro segundo. Ou seja, o presidente que ele criou é falso. Então, isso vai afetar os japoneses? Bem, dependendo de como for a política, a democracia japonesa, talvez afete um pouco, como eu disse antes, a pessoa que leu o livro. Mas se ele fez também, vamos supor, uma história falsa e disse que é real, aí talvez afete de verdade, entendeu? Então é mais mesmo o que ele fez e o que ele não fez e o que ele inventou. Ok, então tome seu cachorro branco. Obrigado. Quer escutar uma música? Não. Eu vou cantar do mesmo jeito. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina, podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado. Chega, água que falta, mágoa que sobra. Chega, bando de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais e milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, sobra pimenta. Chega, repressão que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país e bilhões desviados debaixo do meu nariz. Chega, quantas taxas, impostos, cobranças. Chega, tudo aumenta menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão para as empresas que cometem crime ambiental. Chega, um para o crack, dois pra cachaça. Chega, pânico, morte, dor e desgraça. Chega, lei do mais forte, lei da mordaça. Desce até o chão na alienação da massa. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai. Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai. E a gente paga juros, paga entrada e prestação. Paga conta pela falta de saúde e educação. Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime, por Alá, por Jesus. Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte. Paga crise na Europa e na América do Norte. Os assassinos na FEBEM, o trabalho infantil na China. E as empresas, os partidos envolvidos em propinas. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero fugir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado. Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores. O recado para senhoras e senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto. Eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa. Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará. Passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU, IPVA, o IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o piso, o COFINS, o PASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento. Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado. Eu pago o subsídio absurdo dos deputados, as molas dos professores, a escola sucateada, o pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada, a compra de cada pote, eu pago a urna eletrônica e cada árvore morta na nossa selva amazônica. Eu pago a conta do SUS e cada medicamento, a marca que leva os mortos na falta de atendimento. Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar. Me respeita, eu sou o dono desse lugar. Chega!